Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no método Viva. É uma abordagem que está de verdade mudando a forma como crianças autistas se relacionam com a água. Foi tudo pensado para famílias, para cuidadores que buscam um novo caminho de desenvolvimento e, por que não, de muita alegria. E a história de como tudo isso começou? Bom, ela é a chave para a gente entender a alma desse método. Olha, tudo nasce de uma história muito real, uma que talvez ecoe em muitas famílias por aí. Pensa só. Em 2018, uma mãe, depois de uma jornada ouvindo um não atrás do outro das escolas de natação, soltou essa frase. Isso não foi só um desabafo, sabe? Foi a faísca que acendeu uma revolução. E foi exatamente para responder a esses nãos que o método nasceu. Ele foi pensado para ser um sim bem grande, bem sonoro. Um sim para a inclusão, um sim para a paciência e, principalmente, um sim para o potencial único que cada criança carrega. Foi a criação de um lugar onde a resposta padrão é sempre o acolhimento. Tá, mas então, o que é de fato o método Viva? Ele é muito mais do que uma simples aula de natação. É uma verdadeira filosofia de ensino, toda estruturada com base na ciência e, o mais importante de tudo, centrada no ser humano. A essência do método está no próprio nome, VIVA. Cada letrinha dessa revela um pilar que é fundamental. A gente tem vínculo, inclusão, valorização e autonomia. E são eles, juntinhos, que formam a base para uma jornada incrível na água. Vamos começar com o V. O V de vínculo. Pensa nele como o alicerce de uma casa. Sem ele, nada se sustenta. A neurociência já nos mostra isso. Sem uma conexão de confiança, de segurança, o aprendizado fica quase impossível. Ainda mais para uma criança que percebe o mundo de um jeito tão particular. E essa construção de confiança não é algo abstrato, não. Ela acontece com atitudes bem práticas. Coisas como espelhar os movimentos da criança para criar uma sintonia, sabe? Usar aquelas musiquinhas que trazem um conforto, uma previsibilidade, ou simplesmente dar um tempo para ela observar tudo antes de entrar na água. Cada gesto desses é um tijolinho construindo essa ponte de confiança. E para que isso não fique só na teoria, a meta é super clara e possível. Buscar, em cada aula, pelo menos 3 momentos de troca afetiva positiva. Pode ser um olhar que se encontra, um sorriso, um toque carinhoso. É a qualidade dessa conexão que faz toda a diferença. Agora vamos para o I de inclusão. E aqui, a gente precisa entender que a ideia vai muito além de só deixar a criança entrar na piscina. Inclusão de verdade é outra coisa. É adaptar o ambiente, o nosso ritmo, a nossa comunicação, tudo para as necessidades únicas daquela criança. Na prática, incluir é entender o sensorial. Para uma criança com hipersensibilidade, por exemplo, uma água mais quentinha e um ambiente mais quieto podem ser tudo. Já para uma com hipossensibilidade, estímulos como brinquedos bem coloridos e até abraços mais firmes podem ser a chave para ela se sentir bem, se regular. O foco é sempre modular o ambiente e nunca forçar a criança a se adaptar. Então, o ponto central da inclusão é a flexibilidade. A meta é entrar no ritmo individual da criança, com empatia. Às vezes, o maior avanço de uma aula inteira é a criança conseguir ficar 10 minutos na água sem estresse. E isso é uma vitória gigantesca que tem que ser comemorada. E essa comemoração nos leva direto para o segundo V, o de valorização. Esse pilar é como combustível, sabe? É um que move o progresso. A ideia é simples e poderosa: celebrar cada pequena vitória, não importa o quão pequena ela pareça, porque isso cria um ciclo positivo de motivação e de autoestima. A valorização funciona de forma gradual, passo a passo. A gente começa com as microconquistas, aceitar um respingo no rosto, conseguir tocar na água com o pé. A partir daí, a gente vai construindo em direção às conquistas intermediárias e depois às avançadas. Cada passo validado dá para a criança aquela confiança para tentar o próximo. E, de novo, temos uma meta prática: elogiar de forma específica pelo menos 2 conquistas por aula. E não é só falar um muito bem, não. É dizer: nossa, adorei o jeito que você segurou na borda com força. Essa especificidade mostra para a criança exatamente o que ela fez de bom, e isso reforça muito mais o comportamento. E, finalmente, a gente chega no A, de autonomia. Esse é o grande objetivo, o nosso norte. É capacitar a criança para que ela possa, aos poucos, fazer escolhas, dizer o que quer e agir com uma independência cada vez maior. Claro, sempre num ambiente seguro e com supervisão.
E a autonomia é construída no dia a dia, com pequenas ações. Oferecer escolhas simples, tipo entre 2 brinquedos, já é um ato que empodera. Respeitar um não ensina para a criança que a vontade dela importa, que ela é ouvida. Cada uma dessas estratégias vai passando um pouquinho mais de controle e confiança para ela. A meta aqui é incentivar a iniciativa, encorajar a criança a entrar na água com o mínimo de ajuda possível ou a pegar o próprio brinquedo. Não se trata de buscar uma independência total da noite para o dia, mas sim de ir plantando as sementinhas da autoconfiança e da capacidade de decidir. Agora, pode até parecer que estamos falando só de afeto, de paciência, mas é fundamental entender que cada pilar do método Viva tem uma raiz profunda em princípios científicos e terapêuticos que são comprovados, não é nada tirado do acaso. A conexão com a ciência é bem direta, olha só. O vínculo, ele bebe da fonte da teoria do apego. A inclusão usa conceitos da integração sensorial e do método TEC. A valorização aplica os princípios do reforço positivo, lá da análise do comportamento aplicada, o ABA. E a autonomia está totalmente alinhada com a teoria da autodeterminação. Ou seja, fica muito claro que o afeto aqui tem método e tem evidência por trás. E além de toda a técnica, a própria física da água joga a nosso favor. Tem um dado super fascinante por trás disso. A cada centímetro que a gente afunda, a água exerce uma pressão de 0,74 mmH no corpo. Essa pressão constante funciona como um abraço contínuo, que ajuda a regular o sistema sensorial, a acalmar, organizar a criança. A própria água vira uma ferramenta terapêutica. Incrível, né? Bom, unindo esses 4 pilares, fica muito claro que o objetivo do método Viva vai muito além de só ensinar a nadar. O que se busca aqui é redefinir o que é possível dentro d'água. A missão, no coração de tudo, é essa: transformar cada piscina num espaço onde ser diferente é motivo de celebração. É criar ambientes onde o tempo de cada um é sagrado e onde o progresso não é medido em metros nadados, mas sim na qualidade da experiência, na confiança que foi construída e, claro, nos sorrisos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Para tantas famílias que já ouviram não, que enfrentaram tantas barreiras, o método Viva traz uma nova luz. E se a água, com a abordagem certa, for exatamente o lugar, o ambiente ideal para destravar confiança, a comunicação e a alegria que a gente sabe que existe dentro de cada criança? Essa é a possibilidade que o Viva coloca no horizonte.